Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para fazer a gravação comentando sobre a nossa próxima unidade, né? No caso, a unidade 9, no qual a gente vai começar a falar então sobre funções, né? Essa é uma unidade que aparentemente ela é uma unidade bem tranquila, tá? Não vai precisar ser quebrada em duas, certo? E ela fala sobre, então, a introdução às funções, né? Características de funções, o que é uma função matemática, o que ela representa, tá? Então vamos abordar aqui, fazer alguns exemplos, certo? E depois, no momento síncrono, a gente discute um pouquinho mais, né, na nossa aula sobre estas funções, tá? Então vamos lá, gente. A função, tá? Falando de um âmbito mais geral, né? A gente trabalha com a questão mais geral aqui um pouquinho. Ela basicamente ela faz uma associação, né? Associação entre o quê? Tá? Entre dois conjuntos numéricos, né? Então matematicamente fica um pouco vago, né? O que seria isso? Eu estou pegando um conjunto de números e associando ele a um outro conjunto de números. Tá? Segundo, uma regra específica. O que é essa regra específica? Né? É uma expressão normalmente algébrica, né? Que correlaciona um elemento de um primeiro conjunto, tá? Com um elemento de um segundo conjunto. No caso, nós podemos aqui fazer essa representação por setas. Por exemplo, o número 1 desse primeiro conjunto está associado ao número 2. Tá? Então, existe uma operação que faz essa associação, né? O 2 está associado ao 3, o 3 está associado ao 4, o 4 associado ao 5, o 5 associado ao 6. Tá? Isso traz para nós uma relação também de nomenclatura, que é esse primeiro conjunto de onde partem esses valores, né? O conjunto A, ele é denominado domínio, né, dessa função. Ou seja, é através dele que nós geramos os valores desse conjunto B, ou os valores que estão associados ao conjunto B. Tá? Então, por isso que ele chama domínio. Tá? E o conjunto B, né, que é o conjunto que vai ter todas as possibilidades, né, todas as relações, é chamado de contradomínio. Certo? Os valores que fazem parte da associação, no caso 2, 3, 4, 5 e 6, note que um não está sendo associado, ele é chamado de imagem, tá? Ou seja, a imagem não é todo o conjunto do contradomínio, tá? Exemplo, nessa situação que nós temos aqui, nós poderíamos dizer que a função que faz essa correlação, tá? Ela é dada, né? Vou colocar aqui a função que faz a relação entre A para o conjunto B, ou seja, ela associa elementos de A ao conjunto B e ela é representada, vou colocar uma vírgula, por x mais 1, tá? O que seria x? X seria os elementos do conjunto A, tá? E o resultado desta expressão são os elementos da imagem que pertencem ao conjunto B, tá? Ou seja, imagem de B, tá? Ou a imagem gerada. Vamos ver como que ela funciona. Digamos, por que seria essa expressão? Né? Se eu tomo, por exemplo, o número 1, 1 mais 1 gera 2. Tá? Então, 1 mais 1 gera 2. Se eu tomo 2, 2 mais 1 gera o 3. Tá? Se eu pego 3 mais 1, ele vai gerar o valor 4. Né? Se eu pego 4 mais 1, ele vai gerar o valor 5. Né? Para 5 mais 1, ele gera o 6. Né? Então temos dois elementos aqui, que é o 7 e o 1, né? Que eles não têm elementos no domínio que estão gerando, ou seja, 7 e 1 não fazem parte da imagem, mas fazem parte do contradomínio desta nossa função. Né? Então, domínio são esses valores, contradomínio todo esse conjunto maior, imagem, os valores que estão sendo associados. Tá? Então, ela faz esse tipo de associação. A questão é,
né? Como que isso, tá, é associado ao mundo de engenharia, né? E, na verdade, a gente pode dizer, e posso afirmar isso para vocês, que tudo na nossa vida, tá, ela é associada a uma função. O problema é que normalmente a gente não conhece essa função que faz essa associação. Por exemplo, né, quando a gente fala de temperatura, tá, ou melhor, vou falar de sensação térmica. Tá? O que é sensação térmica? Sensação térmica é diferente de temperatura. Só para correlacionar isso para vocês, se vocês devem estar vendo logo logo alguma coisa disso na física, né? O que é a sensação térmica? A sensação térmica é a sensação de calor, né? Existe uma temperatura, tá? O seu corpo ele troca calor com o ambiente, né? Com a temperatura ambiente. O calor ele é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? E isso dá a sensação de calor ou sensação de frio, né? Então, normalmente você tem uma sensação térmica, tá? Que não corresponde exatamente à temperatura, mas à sensibilidade. Agora, se eu tenho, por exemplo, um vento, né, uma região que está ventando, a sensação térmica ela diminui, né? Você vai pensar que vai estar mais frio do que realmente se encontra, né? Porque o vento, ao passar pelo corpo, ele também retira calor, tá? Então, às vezes a temperatura ela não está tão baixa, tá? Mas a presença do vento faz gerar uma sensação térmica. Ou seja, a sensação térmica, ela depende da temperatura ambiente, tá? Mas depende também da velocidade do vento, tá? Se o vento tiver uma brisa leve, a sensação térmica não vai ser tão baixa. Mas se o vento estiver um pouco mais rápido, né, a velocidade do vento, ele vai forçar mais troca de calor, fazendo com que a sensação térmica diminua mais ainda. Tá? Então você tem essa relação de dependência. Né? Quando a gente fala de pressão atmosférica, a pressão atmosférica está associada ao quê? Ao nível de altitude, né? Ou a nossa a altitude em relação ao nível do mar, porque está relacionada à coluna de ar que nós temos acima, ou a altura da atmosfera. Então, em regiões mais altas, a pressão ela é menor, né? Enquanto que altitudes mais baixas, essa coluna de ar é maior, então a pressão é maior, né? Então, isso gera também uma função, né? Então, nós temos uma dependência. A pressão atmosférica, ela depende da altitude que você se encontra. Tá? A temperatura da água do mar depende também da profundidade. Professor, mas como assim depende da profundidade? Né? O nível do mar ele está tecnicamente recebendo o calor do sol, então ele tem uma certa temperatura. Mas conforme você vai baixando a profundidade ou indo mais fundo, a temperatura da água ela vai tender a diminuir porque ela está distante da fonte de calor. Tá? Espero que vocês consigam entender essa relação. Né? E várias outras situações. Né? O custo de um certo produto, por exemplo, ele depende da quantidade de material que você vai estar utilizando. Tá? Então ele está em função de. Né? Então eu não posso, quanto que é o custo? Não, depende de quanto material que eu vou estar utilizando. Qual que é a temperatura da água no mar? Depende de qual profundidade nós estamos falando. Né? Qual que é a pressão atmosférica? Depende da altitude em que estamos. Tá? Qual que é a velocidade de um corpo? Depende de quem? Depende do tempo, ou depende da posição em que ele se encontra. Tá? Ou seja, isso são conceitos de função. Tá? Então, a associação entre duas grandezas, ou até mais grandezas físicas, ou matemáticas, ou mesmo financeiras, monetárias. Tá? Então, vou trazer para vocês um exemplo para a gente tratar sobre isso, né? Que é, por exemplo, né, a fim de estudar o fenômeno das marés, né, e observar a entrada e saída de grandes navios, o pesquisador anota a altura do nível de água no Porto de Santos, em intervalos de tempo, obtendo assim uma tabela de valores. Tá? Numa das colunas, encontramos a altura do nível de água do mar, tá? Enquanto na outra coluna temos o valor do tempo associado a cada uma altura. Então vamos ver aqui. Né?
Por exemplo, hora do dia. Na primeira hora, né, 1 da madrugada, no caso, o nível de água do mar é de 0,5, tá? Então você tem uma altura de meio em relação ao nível, né, ou nível das ondas, né? Para 5 horas da manhã, uma altura de 0,9, ou seja, o nível da água aumentou, né, em 0,4, 40 centímetros. Nas 8 horas, ele se manteve em 0,9, variou aqui também, né? Então, às 9 horas, 0,7, ao meio-dia e meio, né? 0,3, né? Decaiu, né? 15 horas, 0,6, 17 horas, 0,9, 19 horas, 0,9, 21, 0,7. Né? O nível de água do mar ele já está correlacionado a uma função senoidal. Não é o que a gente vai falar nesse momento, mas é interessante que vocês saibam disso, né? Que pode ser expresso de forma de um gráfico, ou seja, na hora 1, no tempo 1, esta altura, no tempo 5, esta altura, no tempo 8 a esta altura, no tempo 9 nesta altura, formando essa relação, né? A gente pode aqui fazer um traço de uma curva, né, associando mais ou menos o comportamento, né, do nível do mar ao longo do tempo. Tá? Então quer dizer que eu posso afirmar que a altura está correlacionada à hora do dia. Tá? Então existe uma função que faz este intermédio, né, que eu posso estar utilizando para determinar a altura em uma certa hora do dia. Claro, isso se trata de modelagem, né, modelar uma função que se adeque a esses pontos. Não é o nosso foco hoje, né? Eu vou demorar um pouquinho para que vocês cheguem nesse processo de modelagem, tá? Mas existe. Tá? Então, existe normalmente uma função que controla, tá, os fenômenos físicos, os fenômenos naturais, certo? Isso de forma geral. Algumas mais simples, outras mais complexas. Tá? Então, a função ela vai fazer esse meio campo, né? Ela vai fazer essa correlação entre esses valores. Tá? Vou colocar um exemplo, né, fora que não coloquei aqui. Por exemplo, o nível de água, tá, em um certo reservatório, né? Então tem um reservatório fechado, ele tem um certo nível de água. Eu abro a torneira dele, né? Se vocês fizerem um experimento com qualquer coisa, vocês vão perceber que inicialmente vai sair muita água, ou seja, a vazão é muito grande. Isso está associado por questão da pressão atmosférica mais a pressão do nível de água, tá? Então você vai ter uma vazão muito grande. Mas conforme o recipiente vai diminuindo, né, o nosso reservatório vai diminuindo o volume de água interno, a sua coluna de água, tá? A vazão ela também vai diminuindo ao longo desse tempo. Tá? Isso caracteriza, por exemplo, um regime variável. Vocês vão estar vendo isso em fenômeno de transportes, provavelmente semestre que vem, né? Então ele vai diminuindo ao longo do tempo. E por que que isso diminui ao longo do tempo, né? Por que que não permanece constante? Porque que essa vazão ela vai depender da pressão, né? E conforme o nível de água baixa, a pressão que é atribuída sobre a água também diminui, tá? Então diminui-se a pressão, diminui-se a vazão, tá? Ou seja, existe uma correlação entre essas duas grandezas, vazão e pressão, certo? A vazão está correlacionada também ao volume, né? Então, quanto mais água sai, menor o volume que nós vamos ter, ou seja, você está diminuindo. Ou seja, tudo isso é uma correlação entre duas variáveis. Então, existe uma função. Normalmente a gente fala equações, né? Mas são funções que geram essa relação entre esses dois valores, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, rapidamente, nessas funções, tá? Tomando alguns exemplos. Então, seja f, ou seja, uma função matemática que sai de n para r. Pessoal, o que é n? N é o conjunto dos naturais. R é o conjunto dos reais, certo? Ou seja, ela toma um valor natural e gera um valor real. Através de qual expressão? F de x igual a 3x mais 2. O que esse x representa? Ele representa os valores do nosso conjunto natural,
tá? E o x, tá, gente? Deixa eu só melhorar aqui. Né? O x, não, vou ficar assim mesmo, né? O x. Enquanto que o resultado, ele vai estar presente dentro do conjunto dos reais, tá? Então, ele vai estar gerando valores reais, tá? E ele quer, nesse caso, que a gente determine os conjuntos domínio, contradomínio e imagem, tá? Então, qual é o nosso conjunto domínio de f? Né? O domínio da nossa função f. O nosso conjunto é qualquer valor, né, x, pertencente ao conjunto dos naturais. Ou seja, nosso domínio é formado por... uma boa pergunta aqui, eu não vi se o zero foi considerado natural ou não. Vou considerar ele natural. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né? Todos os números naturais. Tá? Quem é o nosso contradomínio? O contradomínio de f. Né? Contradomínio de f são todos os valores da nossa f de x, que representa o valor da nossa função, pertencente então ao conjunto dos reais. Tá? Então, todo número real, positivo, negativo, faz parte do nosso contradomínio. Tá? Agora, quais são os valores da nossa imagem? Né? A imagem da nossa função f. Tá? A imagem de f, o conjunto imagem. Imagem são os resultados. Tá? A gente, então, para chegar nessa nossa imagem, nós precisamos observar o que acontece quando eu tomo valores do meu domínio e quais valores eu gero do meu contradomínio. Tá? O nosso conjunto domínio é 0, 1, 2 e 3, então e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar aqui 0, 1, 2 e 3. Né? Não assume 0,1, né? Porque o x ele é natural. Né? Então, se a gente substituir nessa expressão, nós teremos aqui 3 vezes 0 mais 2. Ou seja, para 0 a nossa imagem é 2. Para 1 vai ser 3 vezes 1 mais 2. Isso vai estar gerando para a gente 5. Tá? 3 vezes 2 mais 2, a gente vai ter então aqui 8. 3 vezes 3, 3 vezes 3 mais 2, isso vai estar gerando para a gente 11. Tá? Então, note que a nossa imagem, que é o valor da f de x, eles são números inteiros, né? Mas então também pertencem ao conjunto dos reais, tá? E eles são números maiores que o 2, né? Maiores ou iguais a 2, né? Se você continuar, sempre vai gerar um número maior que 2. Então eu posso dizer que a nossa imagem, né, a nossa f de x, ela pertence ao conjunto dos reais, sim, tá? Tal que, tá? O nosso f de x, posso usar y, tá? Eu não lembro se o texto usa y, mas eu posso falar y, né? Posso associar isso ao valor de y. Ele sempre vai ser um número maior ou igual a 2, né? Para qualquer que seja o valor do nosso domínio. Tá? Vamos fazer mais um. Sejam os conjuntos A, menos 5, menos 3, 0, 4 e 6, e B, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Né? E a nossa função, né, ele quer que a gente determine os conjuntos domínio, contradomínio e imagem da função, definida pela g de x igual a 2x mais 4. Ou seja, a nossa imagem é a g de x, né? E o valor do nosso domínio é o valor de x. Né? Então, ele vai tomar os valores de A e vai gerar valores de imagem. Tá? Então, quem é o nosso domínio? O nosso domínio de f, ou melhor, domínio de g, ele é dado pelo conjunto A. Né? Então, meu domínio é menos 5, menos 3, 0, 4 e 6. Tá? Quem é o contradomínio da função g? Né? Ou seja, os valores que eu vou chegar. Tá? O contradomínio,
ele vai ser dado por menos 6, menos 4, menos 2, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Ou seja, todo o conjunto B. Tá? Então ele apresenta todas as possibilidades que nós temos. Tá? Quem vai ser a nossa imagem? Tá? São necessariamente os valores gerados pela nossa função, que associa então o conjunto A com o conjunto B, tá? Em relação ao conjunto B, né? Ou seja, o domínio A de B. Então, quais são os valores do nosso domínio? São menos 5, menos 3, 0, 4 e 6. Perfeito? Se eu jogar na nossa função, então nós teremos 2 vezes menos 5 mais 4. Nós teremos menos 10 mais 4, que é menos 6. 2 vezes menos 3 mais 4. Nós teremos, então, menos 6 mais 4, menos 2. 2 vezes 0 mais 4, que vão ser 4. Para 4, 2 vezes 4 mais 4 são 12. E 2 vezes 6 mais 4, que vão ser 16. Tá? Então, para todos os valores do meu domínio, eu calculei as suas respectivas imagens. Então, a imagem, coloquei F ali, na verdade é G, né? Está sendo representado por G. A imagem da nossa função G, ela vai ser dada por menos 6, que faz parte do contradomínio, tá? Menos 2, que faz parte do contradomínio, o 4, que faz parte do contradomínio, o 12, que faz parte do contradomínio, e 16, que faz parte também do contradomínio. Tá? Então, só lembrando, né, a imagem não necessariamente é todo o conjunto do contradomínio, certo? Ela está associada aos valores gerados pela função através dos valores do nosso domínio. Perfeito? Fazer mais uma. Determine o domínio da função definida por g de x igual a 2x² menos 1 sobre x mais 1. Tá? Pessoal, aqui a gente entra em alguma questão de condições. Tá? O que são condições? Vamos analisar essa expressão. Note que nós temos aqui uma divisão. Isso aqui é chamado de racional. Tá? Ou função racional. Você tem uma divisão entre dois termos. Você tem 2x² menos 1 dividido por x mais 1. E a matemática nos impõe algumas condições. O que são condições? Dentro de uma divisão, você nunca pode ter o denominador sendo nulo. Ou seja, o denominador ele não pode ser zero. Tá? Ou seja, se o denominador ele dá zero, essa expressão ela não te retorna um valor, ou seja, ela não vai gerar uma imagem, certo? Isso inexiste esse valor, ou seja, ele não gera imagem, tá? Isso é chamado de descontinuidade. Logo mais para frente vocês vão estar vendo isso, né? Ela é descontínua num ponto. Né? Ela vai gerando valores para todos os valores possíveis de domínio, né? Chega num determinado valor, ela não tem imagem, né? Ela não retorna o valor para você. E isso causa, né? Então, uma descontinuidade. Vamos entender. Vou pegar uma expressão um pouquinho mais simples, tá? Para a gente conseguir olhar isso. Digamos que eu trabalho a f de x igual a 1 sobre x. Tá? É interessante que vocês entendam esse conceito. Se eu pegar
valores de x. E eu falar, olha, o x ele pertence aos reais, ou seja, o meu domínio é o conjunto dos reais, todos os valores reais, né? E a nossa f de x, o nosso contradomínio, também pertence ao conjunto dos reais. Então, real, real, né? Bom, se eu tomar, por exemplo, menos 3, menos 1, 0, 1 e 4, peguei valores reais, aleatórios, né? A gente vai ter que a nossa primeira imagem vai ficar 1 dividido por menos 3, ou seja, menos 1/3. Então, ela gerou um valor. Se eu pego menos 1, a gente vai ter 1 dividido por menos 1, que vai dar menos 1. Para 1, vai ficar 1 dividido por 1, que vai dar 1. Para 4, vai ficar 1 dividido por 4, que é 1/4. Ou seja, para esses valores, esses dois primeiros valores e esses dois primeiros valores, eu obtive uma imagem. Tá? Então, eu associei um valor de domínio, obtive um valor de imagem, que é um valor presente no contradomínio. Tá? Agora, para 0, tá? Se eu colocar aqui, vai ficar 1 sobre 0. E a divisão por 0 ela não existe, ou seja, isso aqui é inexistente. Tá? Ou seja, não temos uma imagem. Isso é uma descontinuidade. Tá? Ela estava gerando valores de imagem e neste ponto ela ficou descontínua. Ela não tem um valor de referência, tá? Um valor de associação. Não existe um valor dentro do contradomínio, né, que 1 dividido por 0 gere algum resultado. Tá? Então, neste ponto, ela é descontínua para esse valor. Tá? Ou seja, o 0 ele não vai poder pertencer ao domínio da minha função, ele vai ter que ser excluído. Tá? Então, pensando-se nessa proposta, nesta situação aqui, tá? E fazermos uma analogia a essa, o que nós temos? Nós temos que x mais 1, né, que é o denominador dessa expressão, ele não vai poder ser 0. Porque senão a gente não vai gerar imagem, vai cair numa divisão por 0. Então, note que eu estou falando aqui, x mais 1 não pode ser 0. Tá? Então, para eu definir o nosso domínio, a gente vai ter que pensar, olha, né, a minha função, ela tem domínio, né, g, tal que o valor de x, que são os elementos do domínio, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Porém, x mais 1, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de 0. Tá? Caso contrário, não vai ter uma imagem. Tá? Então, os valores de domínio eles têm que estar gerando imagem. Tá? Se a gente resolver isso daqui, né, da sequência, a gente fala que x pertence aos reais, tal que, né, o 1 pode passar para o outro lado dessa desigualdade, dessa diferença, né, e x ele vai ser, então, diferente de menos 1. Note que se o x é menos 1, aqui embaixo zero. Então, o domínio tem que ser todos os valores, exceto o menos 1. Tá? Que também pode ser representado, então, como reais menos o elemento menos 1. Né? Isso aqui eu estou querendo dizer, olha, todo o conjunto dos reais, excluindo o número negativo 1, né? Porque ele não gera imagem. Tá? Só isso aqui é uma introdução. Eu vou trazer um outro vídeo trazendo alguns exemplos, alguns exemplos de aplicação, né, que temos ali. Então, até daqui a pouquinho eu retorno com mais um vídeo. Abraços!